Salim Matar, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Salim, quando a gente conversou a última vez aqui no canal, eu te perguntei isso, você ainda acha que esse governo é liberal? Quer dizer, cadê o governo liberal? Cadê o projeto liberal? Quer dizer, a gente conversou sobre isso e eu lembro que naquele momento você ainda tinha algumas esperanças em relação ao governo. Como é que está isso agora? Como é que você vê essa intervenção na Petrobras? Primeiro, eu gostaria de registrar que faltou elegância, respeito e consideração com o presidente da Petrobras. Isso precisa ficar claro para a sociedade brasileira. Além disso... Mas não foi a primeira vez, né, Salim? Não é o primeiro colaborador do governo que sai de uma forma sem elegância, né? Por isso que nós temos que privatizar tudo. Porque enquanto tem estatal, ela se transforma num problema para o governo. Vamos pegar, por exemplo, a Petrobras. Por que tem greve de caminhoneiros no Brasil, no México, na França e na Itália? Porque esses países têm empresa de petróleo com participação do governo. Por que não tem greve de caminhoneiros nos Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido e Suécia? Porque esses países não têm petroleiras de petróleo. E os caminhoneiros sabem que eles têm uma certa força política. E eles, então, querem conseguir benefícios. Então, nós temos que privatizar tudo. Salim, mas você entrou no governo com essa missão. O mercado comemorou muito, inclusive, quando você entrou no governo com esse projeto. Você era uma das garantias do projeto liberal. Você acreditou nesse projeto liberal? Você acha que ainda existe alguma coisa do projeto liberal desse governo? Durante a campanha, o candidato Jair Bolsonaro falava em privatizar a TV da Dilma, que é a EBC, a empresa do trem-bala da Dilma, que é a EPL, falava em tirar o Estado do cangote do cidadão, falava em privatizações. Depois que ele foi para o governo, o que aconteceu é o seguinte: em se buscando o pleito para o segundo mandato, ele se transformou completamente. E continua sendo agora um governo de continuidade aos anteriores, é um governo social-democrata, não é um governo liberal. Apesar do Paulo Guedes estar lá, mas não é um governo liberal. Social-democrata, Salim, eu acho que você está sendo até generoso, hein? Salim, agora o ministro continua batendo na tecla, né, de que está num projeto liberal e que ainda vai fazer reforma, vai fazer privatização. Tem algum espaço, sobrou algum espaço para o ministro continuar com essa agenda que ele diz que ainda tem? Esperar para ver. Esse sinal de hoje já diz algumas coisas, né? A substituição do Roberto foi um retrocesso. Nada contra o militar, que deve ser uma pessoa ótima, que tem um bom currículo, mas é mais um militar. Olha, a Petrobras é uma empresa de mercado, nós precisamos de pessoas de mercado. Então, eu acho que houve um retrocesso. O Castelo estava fazendo um trabalho espetacular na Petrobras, estava revendo o portfólio de investimentos da Petrobras, fazendo venda de subsidiárias de outras empresas em que tinha participação, para que ela pudesse ficar no core business dela. No entanto, o seu trabalho foi interrompido por um problema político, que é greve de caminhoneiro, o presidente quer reeleição, e assim, quem sai prejudicado somos nós, os pagadores de impostos, porque amanhã, tudo que acontecer de errado nas estatais, nós vamos pagar a conta, como pagamos a conta do Petrolão. Cada um de nós pagou um pouquinho. Então, as estatais são um problema para o governo e são também um problema para nós, pagadores de impostos, porque no final nós é que pagamos a conta. Mas, Salim, eu acho que o grande ponto agora é essa discussão da privatização das empresas e tal, do tamanho do Estado. Isso é uma grande discussão ampla. Agora, essa mudança, essa intervenção na Petrobras, eu acho que o grande ponto para a economia brasileira é
o que vai ser o governo Jair Bolsonaro. Quer dizer, quando a gente já percebeu que os ministros que não... Isso aconteceu no Ministério da Saúde, quer dizer, você só conseguiu ter um ministro da Saúde que obedecesse o presidente. O ministro da Saúde é o presidente, é ele que determina e tal, e o ministro está lá obedecendo o que ele fala. No caso da Petrobras, quer dizer, quando houve a intervenção, quando o governo Dilma fez uma intervenção na Petrobras, o mercado reagiu muito mal, muito mal. Agora, com a intervenção, o que o presidente está fazendo é a mesma coisa, ele está fazendo uma intervenção. Quer dizer, o mercado conscientizou que não existe mais esse projeto liberal. O ministro da Economia, você acha que vai continuar nesse projeto liberal? Porque você quando viu que a coisa não estava andando, você foi embora. Não era isso que estava ali. E agora? Você acha, qual é o futuro do ministro Paulo Guedes? Vai mudar a orientação da política econômica dele? Porque eu estou falando aqui com um monte de gente do mercado, inclusive ex-conselheiros da Petrobras, e todos eles, com quem eu falei aqui por WhatsApp, estão dizendo o seguinte: olha, acabou o projeto liberal, já não há mais nenhuma ilusão que existe um projeto liberal, independentemente do que se acha ou não do projeto liberal. A minha pergunta é: você acha que acabou mesmo o projeto liberal? Quer dizer, acabou? Não é mais? Acabou. Se eu fosse o ministro Guedes, já que ele que indicou o Roberto Castelo Branco para a Petrobras, nessa hora, a demissão do Roberto, eu sairia junto. O governo liberal acabou com a demissão do Roberto Castelo Branco. Isso significa que o governo do presidente Bolsonaro será igualzinho da Dilma, igualzinho do Lula, mais do mesmo. Não tem nenhuma inovação nesse governo. Então, foi uma decepção absoluta. De uma certa forma, eu acho que o presidente está mal assessorado, porque para tomar uma medida como essa, ele deve ter ouvido pessoas. E, de alguma forma, ele está mal assessorado, porque ele tomou uma medida que jamais poderia tomar. Uma pena. Salim, desde que o senhor saiu do governo, falou com o ministro Paulo Guedes, e também queria te perguntar, numa tentativa que está clara e posta do presidente tentar se reeleger, você o apoiaria? Boas perguntas. Primeiro, eu sou muito cuidadoso e preferi não manter mais relacionamento com as pessoas de governo. Então, eu me afastei totalmente de governo e estou cuidando de alguma forma através das minhas redes sociais. Eu estou citando as mazelas do governo brasileiro, as mazelas do Estado brasileiro, o gigantismo do Estado, e propondo soluções liberais para a solução de um Brasil melhor. Com referência ao ministro Guedes, eu acho que ele é uma pessoa brilhante, espetacular, mas não tem espaço nesse governo. Ele não está sendo ouvido à altura. O exemplo da Petrobras significa que, efetivamente, o ministro Guedes perdeu todo o seu poder junto ao governo Bolsonaro. Mas o senhor apoiaria o presidente numa tentativa de reeleição, que ele vai fazer, né? Quando eu apoiei o presidente Bolsonaro, o discurso do candidato Bolsonaro era um discurso liberal. E tinha um Paulo Guedes como ministro da Economia. Então, claro que eu fui induzido a apoiá-lo, e o apoiei e votei no primeiro e segundo turno nele. Agora, com tudo isso que está acontecendo, eu diria para você o seguinte: nós precisamos, no Brasil, ter efetivamente um candidato que seja liberal com L maiúsculo. Não apenas no discurso, mas que tenha conteúdo liberal. Enquanto nós não tivermos um governo liberal, nós continuaremos derrapando nessa social-democracia que está aí, esse Brasil de hoje. Quando você vê o que está acontecendo, inclusive hoje, do Supremo com a Câmara dos Deputados, isso é resultado da social-democracia e da Constituição Cidadã, construída pelos sociais-democratas em 1988. Então, nós estamos precisando de um governo efetivamente liberal. Temos que buscar esse candidato no mercado. Não existe esse nome hoje. Mara. Tá no mudo, Mara. Você acha que
No mercado financeiro, a gente já tem ouvido vários economistas, tem uma coluna, inclusive, que foi publicada ontem no site do jornal, uma coluna do Jorge Simino, falando que, olha, as chances de reeleição do presidente Bolsonaro, elas são baixas, a gente não tem nenhuma certeza, mas o fato é que são tantos os problemas, e agora mais um, né? Porque agora o mercado reage, porque uma das coisas que ele colocava era, não, porque se houver expansão fiscal, você vai ter dólar a 7, você vai ter inflação a 6, 8, juros a 9, enfim. Então, ele traçou esse cenário. Quer dizer, agora com isso, o mercado... A Petrobras aqui no aftermarket estava caindo 10%. Então, o mercado deve reagir fortemente contra isso. A Faria Lima não elege ninguém. É uma elite. Pergunte na favela e pergunte ao povão, a grande quantidade de eleitores do Brasil, norte, nordeste, interior, o que é problema fiscal do Brasil. Tudo bem, Salim, mas acontece que essa reação, quer dizer, se um dólar a 7 contamina a inflação, quer dizer, desestrutura a economia. Eu concordo com você, não elege ninguém, mas tem um poder dos mercados se desorganizarem. Eu não acredito em dólar a 7. Mas a economia desorganizada, ela acaba interferindo, né, no interesse político por determinado candidato ou não, né? É verdade. A economia também não está tão desorganizada assim. O ex-presidente, o ex-presidiário Lula disse ontem que se tiver uma eleição hoje, Bolsonaro será reeleito. Não é eu que estou falando, não. É Lula que está falando. Então, interessante essa pessoa falar que ele não tem chances de ser eleito, enquanto um político da oposição, que é Lula, disse ontem que Bolsonaro tem chance de ser reeleito. Certo, a verdade, o presidente Lula acho que quer para ele o melhor candidato é o Bolsonaro, assim como para o Bolsonaro o melhor candidato é o Lula, que é para repetir a polarização de 2018. Mas isso é uma questão para analistas políticos, que não é o nosso caso. Mas de qualquer forma, é o seguinte, eu acho que nós brasileiros, Deus está em falta conosco. Deus nos deu Lula, Dilma, Bolsonaro. Deus está em falta conosco. Ele está precisando nos dar um presidente à altura deste país. Um presidente liberal, que reduz o tamanho do Estado. Porque tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é proveniente do gigantismo do Estado. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Precisávamos de apenas 4 ou 5, mas temos 12. Nós temos 14 milhões de desempregados na iniciativa privada. Temos 0 desempregado dentre os 12 milhões de servidores públicos. A Constituição brasileira, social-democrata, dividiu a sociedade em cidadãos de primeira e segunda categoria. Cidadãos de primeira categoria, desemprego 0. Cidadão de segunda categoria, 14 milhões de desempregados. Então, nós precisamos também de uma nova Constituição para os tempos que virão pela frente, porque a nossa Constituição foi feita com revanchismo contra os militares. Foi feito pela esquerda e antes da queda do Muro de Berlim. Fosse a nossa Constituição feita um ano depois, teríamos uma Constituição muito melhor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui. Eu sei que o senhor também tem um outro compromisso e até uma próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada, Salim.